Segunda, 27 de fevereiro. Bruno fala com Marcos sobre seguro. Mauriti chega em Ribeirão com Regino e os sem terra. Luana encontra Jacira e a professora. Tavinho pede a mão de Rafaela em casamento. Rafaela aceita as condições de Jeremias e eles comemoram. Jeremias começa a falar nos filhos do novo casal. O senador fala com os políticos sobre eleição. Liliana e a mãe falam sobre o futuro. Jacira diz para Bruno que ela não acredita mais em políticos e na justiça. Bruno propõe uma parceria para Regino e ele fica desconfiado. Bruno diz para Regino que ele vai ter que deixar os sem terra. Regino fica pensativo e Jacira ameaça se separar dele. Regino se desespera, mas aceita a proposta de Bruno. Tavinho e Rafaela falam para Jeremias que não querem festa de casamento. Leia desconfia de Ralph. Marcos critica a proposta de Bruno para Regino. Os sem terra não apoiam decisão de Regino e recusam a parceria. Donana reclama da atitude do filho para Zé do Araguaia. Tavinho e Rafaela vão ao cartório. Rafaela não atende ligação de Marcos. Marcos se preocupa com Rafaela e diz para Lia que ela jamais o trocaria pela herança. Bruno dá entrevista e fala sobre o acidente. O senador ouve a entrevista e as críticas do repórter. Luana fala para Bruno que Regino não aceitou a proposta de parceria. Jacira reclama da vida para Regino e diz que vai deixá-lo. O senador elogia a entrevista de Bruno e pergunta sobre os sem terras. Marcos encontra Liliana e eles discutem. Marcos descobre que Rafaela vai se casar com Tavinho. Marcos viaja para Minas, mas desiste no meio do caminho. Tavinho fala com Marcos e conta que vai se casar com Marieta. Rafaela fala para Marcos que agora é Marieta e manda ele esquecê-la. Marcos fica preocupado. Luana e Bruno conversam sobre Regino e os sem terras. Regino e Jacira conversam sobre os programas do governo. Senador Caxias conversa com carroceiros. Rosa liga para a casa do marido mas não o encontra. Rosa desconfia que Caxias tenha um caso com sua funcionária. Leia sente ciúmes de Ralph. Suzane e o marido brigam por causa de Ralph. Marcos sente falta de Rafaela. Aparício e Zé Bento saem para beber e encontram fãs. Lia procura Aparício mas não o encontra em casa. Bruno e Luana vão atrás da certidão de nascimento da moça. Judite e Rafaela conversam sobre o casamento. Tavinho e Jeremias conversam sobre as histórias da família Berdinazzi. Marcos pensa em Rafaela e decide viajar para Minas. Bruno e Luana chegam em Ribeirão. Bruno diz que Rafaela está enganando Marcos. Pirilampo e Saracura fazem um show no bar. Pirilampo e Saracura chegam bêbados em casa. Aparício manda Lia ir embora. O filho de Zé do Araguaia sonha com a tribo indígena enquanto dorme na árvore. 28 de fevereiro. Donana e Zé do Araguaia conversam sobre o menino. O menino se pinta com carvão e Donana fica assustada. Lia e Marcos brigam por causa de Pirilampo. Pirilampo pensa em se desculpar com Lia. Donana tenta se aproximar do filho com um pedaço de bolo e o menino aceita. Suzane liga para Ralph. Bruno procura os documentos de Luana. Lia conta para Bruno que Marcos foi para Minas. Suzane encontra seu marido no antigo apartamento de Ralph. Suzane e seu marido namoram. Rafaela, Judite, Jeremias e Tavinho conversam sobre a festa. Marcos invade o quarto de Rafaela mas se arrepende. Os capangas de Jeremias contam sobre Marcos. Jeremias aparece no quarto de Rafaela onde Marcos está detido com 2 capangas armados. Rafaela e Tavinho discutem sobre a lista de convidados. Jeremias arrasta Marcos até a sala. Rafaela diz que não conhece Marcos. Jeremias leva Marcos até a delegacia. Marcos passa a noite na prisão. O delegado pede uma pizza e cerveja para Marcos e diz que ele é seu convidado. Rafaela pensa em Marcos. O delegado e Marcos conversam sobre Jeremias. Marcos é solto e volta para Ribeirão. Marcos conta para Bruno o que houve. Bruno fica furioso ao saber que Jeremias mandou prender Marcos.
Rafaela fica triste ao conversar com Judite sobre Marcos. Marcos decide acabar com o casamento de Rafaela e Tavinho. Tavinho tenta beijar Rafaela e ela ignora o rapaz. Bruno pensa em contestar o testamento de Jeremias. Otávio tenta beijar Rafaela, que evita o rapaz. Judite e Jeremias conversam sobre Marcos Mezenga. Marcos vai na casa de Aparício. Liliana e Lia conversam sobre a gravidez de Liliana. Aparício e Marcos conversam. Donana tenta saber mais sobre a vida do filho de Zé do Araguaia. Marcos fala para Lia que sua conversa com Aparício não saiu como ele queria. Suzane liga para Ralph. O marido de Suzane volta na casa de Ralph para se encontrar com Suzane. Marcos e Bruno conversam sobre Aparício. Marcos liga para Leia, mas Ralph atende. Luana diz a Lia que o dinheiro de Jeremias é um dinheiro maldito. Rafaela se prepara para casamento.